Bom, nós temos aqui mais um item da geometria analítica, distância de um ponto a uma reta. Então, nós trabalhamos distância entre dois pontos. O que nós temos aqui agora é a distância de um ponto a uma reta. A distância de um ponto a uma reta R é a medida do segmento de extremidades em A e na sua projeção ortogonal sobre R. Então, aqui foi colocado um modelo, nós temos o ponto a reta R, e vamos trabalhar a distância do ponto A à reta R, que representa aí o segmento AB. Projeção ortogonal de A sobre a reta R. Então, o que isso significa? Significa o segmento que parte do ponto A e vai até o ponto B faz um ângulo de 90 graus com a reta R. Daí o que nós chamamos de projeção ortogonal de A sobre R. Bom, foi dado aqui um ponto P, x, P, y, P, e uma reta R de equação ax mais by mais c igual a zero. Temos esse ponto P, ele está representado algebricamente. P, x, P, y, P. É uma coordenada. E a equação da reta, a gente observa que está na forma geral. Ax mais by mais c igual a zero. Temos a distância de P até R. Então, a distância do ponto, esse ponto sempre vai ser representado por letra maiúscula, e a reta R, ou qualquer que seja a reta, vai ser representado por letra minúscula. Então, distância do ponto P à reta R, que é igual, as duas barrinhas nós sabemos que significa módulo. Então, essas barrinhas são colocadas apenas para tirar o sinal de menos, caso o desenvolvimento aqui dentro dessas barras seja negativo. Então, módulo resultado vai ser sempre um valor sem o sinal. Então, a fórmula é AXP mais BYP mais C e módulo sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A, o B e o C é da equação da reta. O XP e o YP é do ponto. Esse AB aqui do denominador também é da equação da reta. Então, do ponto, nós temos a representação só do XP e YP. A, B e C, AB, tudo é da equação da reta. Então, a fórmula é distância de P até R igual módulo de AXP mais BYP mais C e módulo sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, isso que nós temos aqui é uma fórmula para calcular a distância de um ponto até uma reta. Ficou bem claro aqui no exemplo, distância do ponto A até o ponto B, distância de um ponto até uma reta. Para mim calcular a distância de um ponto até uma reta, eu preciso de duas coisinhas. Um ponto, logicamente, e a equação da reta na forma geral. Ah, mas se ela não estiver na forma geral, eu tenho de colocar a equação na forma geral antes de fazer o cálculo. Então, aqui nós colocamos um exemplo. Calcula a distância do ponto A, 3 e 5, a reta R de equação x mais 2y menos 8 igual a zero. Então, a distância de A, que é o ponto, até a reta R é igual, colocando a fórmula, AXP mais BYP mais C em módulo, sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Como eu disse antes, A, B e C é da equação. Aqui nós já temos a equação na forma geral. Então, o A é o acompanhante de x, o B o acompanhante de y e o C é o termo dependente. O XP e o YP é do ponto. Então, o x do ponto é 3 e o y do ponto é 5. Dando sequência na explicação do exemplo que foi colocado, então nós temos que a distância de A até R vai ser igual. Aqui nós temos o 1 que é A, o 3 representa o x do ponto, mais o B que é 2,
O y do ponto é 5, mais o valor de c, que é menos 8. Foi colocado dentro do parênteses por causa do joguinho de sinal. Sobre a raiz quadrada de, o a é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, a distância do ponto A até a reta R vai ser igual 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 5 dá 10, mais menos menos 8, sobre 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então, a distância do ponto A até a reta R vai ser igual ao módulo de 5, que é 3 mais 10, 13, menos 8, 5. E aqui embaixo nós temos raiz quadrada de 1 mais 4, que dá 5. Então, ficou raiz quadrada de 5. Então, a distância de A até R vai ser igual. O módulo de 5 é 5. A raiz quadrada de 5 permanece. Como nós sabemos que não pode ficar denominador com radical, então vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 5. Então, vai ficar 5 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 da raiz de 25 é 5. Então, 5 raiz de 5 sobre 5. 5 por 5 corta, sobra raiz de 5. Então, logo, nós temos que a distância do ponto A até a reta R é igual a raiz quadrada de 5.